Me chamo Andressa, eu sou mãe, não sou pedagoga, sou professora, mas aqui o que eu percebo, o que eu sinto, e daí a questão do sentimento, que eu acho que vem na base de tudo, o sentido da vida, né? A mobilização, a construção, a elaboração da tua manifestação como um ser, a questão muito da autorresponsabilidade, da autoconsciência, e o autogerenciar, né? A autoliderança é a base do sentido de mobilizarmos a nós mesmos, a nos reinventarmos todos os dias e a todo momento, conforme é através do externo que nós temos também esse sentimento, essa percepção. Mas a base é interna, muito interna mesmo, é muito forte essa mobilização interna e a mudança do diálogo repetitivo, né? de não ter esse mesmo diálogo, porque o que acontece, as pessoas tornam as coisas comum, normal. E essa diferença do normal e o comum. O normal seria, né, o normal seria a alegria. O normal seria a autoconsciência, essa autorresponsabilidade que está direcionada ao nosso amor próprio. E é a partir desse ponto de nos amarmos mesmo, de eu, né, como mãe, como a questão de ser autorresponsável comigo mesma, poder passar isso e manifestar uma expressão de educar, né? de passar como exemplo essa responsabilidade que eu tenho para o meu filho, mas sendo isso. Então, a partir do momento que tu muda esse diálogo de estar sempre exteriorizando, se vitimizando, e independente de viver os fatos do passado e estar colocando essa força na dor, no corpo de dor e nas dificuldades externas, e não está direcionando a intenção, que a flecha muda, né? A flecha, eu deixo de estar para o lado de fora, vem para o lado de dentro. Para ti, essa flecha da intenção, e a intenção vem do coração também em ação. A base de tudo é esse autoconhecimento e direcionar isso, como o professor estava falando, tem que ter uma bolsa análise, né? A análise vem da nossa autoanálise e mudar o dia, a fala todos os dias, esse mesmo diálogo, essa mesma coisa, né? É isso, essa é a minha intenção. Licença que eu vou passar por meu marido aqui. Obrigada. Eu também não sou pedagogo, eu sou um ser que está buscando sentido para a vida. Meus pais são professores estaduais no Rio Grande do Sul, milionários, né? Portanto, tenho 4 filhos, e eu ouvi desde criança que eu deveria escolher qualquer profissão, menos ser professor, porque o professor não era valorizado, porque o professor não tinha o ganho que merecia. E aí, para satisfazer, eu ouvi uma frase maravilhosa, né, do Pacheco, que a gente escolhe a profissão ou por amor ou por vingança, né, ou por medo. Eu coloco ou por medo. Às vezes a gente tem medo de passar no vestibular, de não passar no vestibular, e acaba escolhendo uma profissão alternativa em função do medo também. Mas por amor também aos meus pais e talvez por amor por mim mesmo, por querer ser alguém na vida, né? Ser alguém na vida, aquela frase. Eu escolhi ser dentista. Isso. E eu consegui tudo que eu queria. O meu ego conseguiu se satisfazer em todos os níveis. Mas com 40 e poucos anos eu comecei a sentir um vazio muito grande. Um vazio de falta de sentido de vida, né? E o que a minha alma se propôs a fazer nessa existência?
eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a ter um pouquinho de depressão, entre aspas, mas eu não esmoreci, eu parti para a luta. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu tenho que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa foi um processo de autoconhecimento que eu estou fazendo, e eu consegui chegar ao sentido de vida novamente. Em Portugal, agora quando eu encontrei o Zé, as coisas foram se linkando, e eu sinto que a única pessoa que eu realmente posso mudar sou eu mesmo. É a única pessoa que eu posso mudar. Eu não mudo os outros. Eu não consigo mudar as pessoas. Se você espera ser feliz pela felicidade dos outros, esqueça. Essa é a receita da infelicidade. Então, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, começar a se conhecer melhor, ver quais são as nossas feridas de infância, quais são as coisas. Ontem eu vi uma coisa que me deixou um pouco estarrecido. Quando o cantor cantou aquela canção lá falando sobre sangue, sobre medo, sobre desgraça dos professores, ao final disso, as pessoas aplaudiram e foi aquele uau! Gente, a gente está falando de tristeza, de dor, de sofrimento, e a gente entrou num corpo de dor aqui, as pessoas todas vibrando com isso, e saiu todo mundo daqui se arrastando depois. Quer dizer, a gente devia estar falando aqui sobre alegria. O Anderson começou a falar sobre alegria, e nós estávamos todo mundo com a nossa vibração alta, né? A vibração que todo mundo estava alta. Daqui a pouco começou aquela coisa de sofrimento, de dor, de desgraça, olhando lá para trás, e saiu todo mundo aqui, jururu. E é isso que eu penso que o professor faz muito com os alunos. A gente chega, mais uma frase do Zé, o professor não ensina o que ele fala, ele ensina o que ele é. Então, se nós estivermos de cabeça baixa, pensando só que o nosso salário não é bom. Eu fui professor durante 10 anos na universidade, mas o universo se encarregou de me tirar de lá, talvez para que eu pudesse estar aqui hoje falando isso. E eu pretendo, a partir de agora, né, organizar o Banana Blumenau, saiu ontem o nome lá, mas o universo vem conspirando. Mas por quê? Porque eu me coloquei a serviço. Eu estou a serviço. Qual é o meu serviço? Eu não sabia qual era o meu serviço, mas eu descobri. E aí, quando a gente descobre a nossa missão, a gente sai da omissão. Então, quem não se sentir, quem não tiver a docência como um sacerdócio, como uma missão de vida, eu acho que deve sair disso e fazer outra coisa. E, enfim, esse é o meu. O que eu costumo dizer é o seguinte: eu quero ser sacerdote, nesse sentido, mas, se for falar no sentido do sucesso, eu quero ser sacerdote sim, mas não o aldeão da aldeia, mas eu quero ser aquele sacerdote lá dos egípcios, né, o sacerdote que fazia parte da classe dominante. Porque na origem do professor, vocês sabem que nós temos, lá atrás, a gente estava muito bem, né? Nós éramos primeiro, como é que chama? Os intérpretes dos deuses lá, né? E depois os escribas, os sacerdotes, e depois os escribas. Então a gente estava na classe dominante. Mas enfim, só para, eu acho que, porque são duas coisas simultâneas, isso que eu acho importante sempre, né? Eu devo lutar pela minha interiorização, pela minha personalização, pela minha superação. E aliás, bom, tem muita coisa para falar aí. Ou eu devo lutar por melhores condições. Não é ou, é e, né? A perspectiva dialética. Então são duas lutas simultâneas. E por isso que isso que você colocou é muito importante, essa busca. E eu acho que aí o Viktor Frankl, não sei se você já leu alguma coisa, uma dica muito boa. Depois a Simone Weil, ela coloca assim: alguma coisa do universo conspira a favor dos que só amam o bem. O Paulo Coelho chutou essa frase dela, não cita a fonte, mas a original é dela, tudo bem. Simone Weil é uma grande, uma mística francesa, acho que vale a pena também, né, mas eu acho que aquela resposta, eu vou estudar para ser isso que você é fundamental, porque revela justamente isso. O Mia Couto, o que ele é mesmo, Zé? Moçambicano,
O Miyamoto, ele coloca assim a questão dos 7 sapatos sujos. Não sei se vocês já viram. Então ele fala, se nós queremos entrar numa nova civilização, nós temos que abandonar 7 sapatos sujos. E o primeiro, sabe qual que é? É parar de colocar a culpa no outro. Porque enquanto eu fico colocando a culpa no outro, eu não me envolvo. Por isso que, quando o aluno fala, professor, eu vou estudar para ser isso que você tem que ter uma resposta. Daqui a pouquinho eu dou a minha. Professor, eu gostaria de voltar ao quadro. Tem 2 questões ali, dimensões e etapas, que me deixaram assim confusas. Eu olho esse quadro e vejo um planejamento. Eu iniciaria pela mobilização, passaria para a construção, para a síntese, para a expressão social e etc. Enquanto dimensões, eu não consigo. Eu gostaria que o senhor pudesse me explicar. O perigo é fazer essa coisa de uma maneira etapista. Então, o primeiro momento da aula ou do curso, eu tenho que mobilizar. Mobilizei, os alunos estão morrendo de vontade, aí eu paro com a mobilização, vou para a construção. Na verdade, a mobilização, ela tem que acompanhar todo o processo. Porque se eu começo muito bem o curso, se eu consigo envolver os alunos, depois, no momento que eu proponho uma atividade, que seria uma atividade voltada para o processo de construção, a mobilização cai, eu tenho que estar atento a isso, porque a mobilização ela tem que estar presente nas 3 dimensões. A mobilização é alguma coisa transversal. Da mesma forma, se você quiser, no momento da mobilização, você tem uma construçãozinha. Porque para que você possa mobilizar, aquilo tem que fazer sentido para o aluno. E fazer sentido já é uma primeira construção, só que é uma proto-construção. E se você quiser, você tem também ali uma elaboração uma elaboração e expressão, porque você está falando coisas, o aluno também está falando, porque se ele não falar, você não pode interagir com o que ele pensa, que é o conhecimento breve, que é fundamental para o conhecimento. Então, na verdade, nesse sentido que a gente fala, que são dimensões. Agora, do ponto de vista didático, você pode estar privilegiando, mas estando atento que são dimensões que devem percorrer. Daí a boniteza da prática pedagógica, porque ser dador de aula, ser piloto do livro didático, ser tomador de conta de menino, qualquer pessoa. Agora, você de fato ser professor, você está preocupado com aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno, alegria crítica de cada um e de todos, através da apropriação crítica, criativa, significativa, duradoura dos conhecimentos historicamente relevantes para a formação da consciência, do caráter, da cidadania, da preparação para o trabalho. Aquilo que a gente chama de PPP é muito complexo. Por isso que não é qualquer um que deveria ser professor. Por isso que o professor teria que ter essa coragem. É uma coisa que a gente fala com os professores, que aqui é um clima muito legal, porque quem está aqui já tem um olhar diferenciado, mas é muito legal quando você enfrenta os professores que estão ali na base, sobretudo nas escolas públicas. E uma coisa que a gente coloca é isso: olha, cara, ninguém te obriga a ser professor. Porque um elemento fundamental da mobilização, que é um elemento, infelizmente, pouquíssimo trabalhado, é o elemento da liberdade. Paulo Freire, a primeira grande obra de Paulo Freire chama-se Educação como Prática da Liberdade, antes da pedagogia do oprimido. E as pessoas olham muito esse livro do Paulo Freire no aspecto político, que é lógico que é fundamental, mas tem um aspecto epistemológico. A liberdade no processo de aprendizagem é fundamental. Por isso, por exemplo, trabalhar com projetos faz muita diferença. Porque o aluno se coloca na condição de sujeito, ele está se sentindo respeitado. Então, são elementos todos aí que estão envolvidos nessa. Agora, se o próprio sujeito, o fato do sujeito saber que ele está no magistério, não por determinação superior, mas é uma opção dele, isso é importante. Isso resgata a dignidade dele. Porque parece que é uma coisa, não, eu estou aqui porque não tem outra saída. Não, cara, tem outra saída. Hoje em dia, inclusive, vender Natura dá alternativa, Não sei o que vocês vendem aqui, Yakult e tal, em São Paulo. Quer dizer, se a questão é só sobreviver, mas não é isso. Então, é saber que tem uma opção ali. Isso dá dignidade à profissão. Acho que ele teve que sair.
Só uma possível resposta. Professor, eu vou estudar para ser isso sério. Olha, quando você fala de estudar para ser, você não me conhece, você é aluno novo aqui na escola, então eu vou te explicar umas coisas aqui. Quando você fala de estudar para ser isso que eu sou, provavelmente você deve estar falando isso em relação ao meu salário, né? Agora eu quero te explicar uma coisa. Uma coisa é o que eu ganho, outra coisa é o meu valor. Não confunda o que eu ganho com o meu valor. O que eu ganho é fruto de uma relação de expropriação, porque há uma lógica no país que não valoriza a educação do educador, e no espaço certo eu estou lutando contra isso. Agora, o meu valor é outra coisa. Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero ser professor. Me preparei a vida toda para estar aqui com vocês. E eu estou aqui, a escola compra o meu tempo, não compra o melhor de mim. O melhor de mim eu dou para quem eu quero. E eu quero dar para vocês esse melhor de mim, porque é por isso que eu me fiz professor. E modéstia à parte, eu tenho me dedicado para isso. Então eu estou aqui porque isso faz parte de um projeto de vida. Há um sentido na minha vida que está sendo jogado aqui. E eu gostaria que você pudesse jogar junto. Através desse meu projeto, eu não quero impor o meu projeto a você, mas eu gostaria que, através da provocação do meu projeto, você pudesse também construir o seu projeto de vida. Porque, afinal de contas, é para isso que a gente está junto aqui, nesse espaço, por tantos anos. Essa poderia ser, por exemplo, uma respostinha para... Agora, porque se o aluno fala isso, o professor que de fato, eu não tenho os recursos que a Xuxa tem, eu apanhei da polícia, aí nada contra, porque acho que tem uma questão da memória que a gente precisa discutir aí e tal, mas não uma memória ressentida. A minha preocupação é o ressentimento. Por isso que a terapia é muito bom, né? As feridas, né? Posso concluir, gente? Só já. Então, concluindo. Qual é o caminho para a alegria? Tchan! O percurso lá do Nietzsche, eu acho que é bastante provocativo, gente. Lá no comecinho do Zaratustra, o Nietzsche propõe a metamorfose do espírito em três etapas, né? A passagem do camelo para o leão e para a criança. E eu acho que isso é tudo de bom. É muito interessante, é muito interessante, é muito interessante. O Nietzsche vai chegar, antes inclusive do Zaratustra, ao super-homem, né? Quando você pega o Teilhard de Chardin é um padre jesuíta, paleontólogo, cientista, também vai chegar no super-homem, né? O Nietzsche anuncia a morte de Deus, pelo menos de um certo Deus. Teilhard de Chardin coloca o super-homem como o encontro com o ômega, que é o ponto máximo, mas enfim, só para dizer como o próprio Teilhard de Chardin fala isso, tudo que sobe converge, né? Se a gente está buscando uma coisa boa, a gente acaba se encontrando, tudo que sobe converge. Então eu acho que é muito interessante isso, porque justamente eu acho que a atitude que nós temos que ter buscando alegria é justamente o devir criança, é o vir a ser criança, né? Acho que aí realmente é a grande sacada. A criança é a inocência e o esquecimento, um novo começar, que é aquela questão do movimento, né? Um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação. Como nós precisamos dessa afirmação? No desenvolvimento humano eu sempre coloco isso. Nós temos 3 tarefas: sou, ainda não sou, posso vir a ser mais. É muito importante valorizar aquilo que eu sou, mas é muito importante ter autocrítica, porque senão a gente se perde. E é muito importante a gente ter autossuperação, a gente saber que a gente pode ir além. Sou, ainda não sou, posso vir a ser mais. Autoestima, autocrítica e autossuperação. Isso é um movimento, né? E aí a criança nos ensina a santa afirmação. E o tempo escolar, quando as coisas vão acontecer, que tempo é esse? Tem o tempo que os gregos falavam, que é Cronos, que é o tempo físico, que é o tempo do relógio, né? O clássico lá dos tempos modernos. Mas tem Kairos. Kairos é o tempo oportuno, o tempo da visitação, o tempo especial. Até que ponto a escola está oferecendo, sobretudo quando a escola de tempo integral? Que tempo integral é esse da escola? Mas mesmo o tempo regular da escola, né? Então o tempo oportuno. Mas há um terceiro tempo que os gregos falaram, que é Aion. Aion é um tempo muito especial,
Porque Aion é um tempo que não é tempo, é um tempo que não é duração, é intensidade, que é tipicamente o tempo da criança. Quando a criança está brincando, o tempo não passa, né? Quando a criança está brincando, ou seja, quando nós estamos brincando, e todos nós deveríamos incorporar o brincar, o lúdico, como uma dimensão essencial, né? Então, parece que é um tempo que ele não tem medida, né? E o Heráclito, lá num dos famosos fragmentos dele, ele fala tempo, e aí ele escreve em grego, aion. Tempo é criança brincando, jogando, de criança o reinado. Então, o que a gente está falando aqui? Aquela coisa que parece mais banal, mais elementar na escola, que é a criança, isso vai se configurando como um grande projeto de humanização, de desenvolvimento. Ou seja, nosso horizonte, né, não é ser o cabelo, não é ser o leão, embora a gente mantenha essas dimensões de cabelo e leão que são necessárias para poder enfrentar o cotidiano, mas a perspectiva que nós estamos vislumbrando aqui da alegria passa justamente por esse devir criança, por esse vir a ser criança, como projeto de vida. Até porque a escola lá, né, no começo, significava ócio, tempo livre, ocupação. Então, justamente aquela ideia da escola como um espaço de alegria. Já viram isso aqui, gente? É muito legal, né? É no brincar, somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu, seu self. É nesse momento da criação que você pode se descobrir. É no brincar e na criatividade que ele reconhece que a vida vale a pena de ser vivida. Essa própria atribuição de sentido através desse vivenciar, desses brincar, que é o momento da criatividade, que é o momento da potência, da afirmação radical do ser. Há um tempo atrás conheci um garoto da terra que perguntou ao seu pai: é verdade que os pais sempre sabem mais que os filhos? Ao que o pai respondeu: sim, verdade. A seguinte pergunta foi: pai, quem inventou a máquina a vapor? Né? O pai respondeu: James Watt. Quem inventou foi James Watt. Então o filho perguntou: por que não a inventou o pai de James Watt? As crianças são ótimas. Então é preciso que a gente aprenda com o olhar da criança. Esse ano não dá tempo de falar sobre isso, o ano que vem, quando eu voltar aqui, a gente fala mais. A criança não sabe falar ainda, mas ela fala muito através do seu olhar. É impressionante se a gente prestar atenção na criança, o que a gente pode... O Anderson começou falando sobre isso, é uma grande universidade para a gente, né? Os adultos têm medo de liberar certas forças, certas energias das quais as crianças são portadoras e que questionam sua autoridade, suas aquisições e suas posições sociais. Fala-se muito da criança, mas não se fala com ela. Tem uma série de instrumentos mediadores, mas não o diálogo, a conversa, que é tão necessário para a gente poder sobreviver nesses tempos tão difíceis. Todo aquele que se põe a ouvir a resposta das crianças é um espírito revolucionário. Se vocês me permitem, eu diria, todo aquele que se põe a enfrentar o olhar das crianças, né, é um espírito revolucionário. O Deleuze, que é um dos grandes defensores do devir criança, se as crianças conseguissem, seus protestos, ou seja, se as crianças fossem ouvidos em uma escola maternal, né, isso seria o bastante para explodir o conjunto do sistema de ensino, as crianças. O Agamben coloca que o que caracteriza a criança é que ela é sua própria potência, ela vive sua própria possibilidade. Então, a criança é uma coisa incrível, porque ela está vivendo essa potência, ela e as suas possibilidades. Enquanto o adulto fica sempre adiando, o adulto fica sempre postergando, o adulto desconfia que não pode, e com isso ele se bloqueia,
Porque se ele acha que não pode, aí é que não pode mesmo, a criança ela tem essa radical. Gente, eu estou falando da criança que é criança, tá bom? Eu não estou falando da criança imbecilizada, domesticada, idiotizada. Infelizmente, a gente tem crianças muito pequenas que já foram imbecilizadas, domesticadas. Não é dessa que eu estou falando. O que vocês dizem do olhar desse menino em relação ao aquário, em relação ao peixinho? Numa palavra, o que vocês veem no olhar dele? Quem já viu a foto não pode falar. Curiosidade, admiração, espanto. Essa foto é do meu netinho, né? Foi muito difícil conseguir, mas deu um desconto para o vovô coruja aí, né? Mas o fato é que a criança tem justamente aquele olhar marcado pelo desejo, pela curiosidade. É impressionante. Você olha uma criança, né, aqui, demonstração ao vivo e a cores, se ela não está dormindo, é impressionante, é um cientista trabalhando, é uma coisa incrível isso. E como é triste, como eu falava, quando o adulto perde essa possibilidade. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo, com certeza, são... Agora não dá mais, desculpe. A criança é marcada pelo brilho, pela vivacidade, pela ingenuidade, pela crença, pela esperança, pela curiosidade, o carinho, a espontaneidade, a ludicidade, a alegria. Para mim, essas são grandes marcas da criança. E eu lembro, lá uma passagem com o meu netinho, ele vai me visitar lá no escritório, logo na entrada tem os brinquedos, que agora, para quem conheceu lá, os brinquedos da sala foram lá para o quarto 3, e depois embaixo da minha sala tem o museu do brinquedo, e no museu do brinquedo, na parte de baixo tem os brinquedos que qualquer criança pode brincar, na parte de cima tem os brinquedos antigos. Aí tem uma hora a gente brinca lá e fala, vovô, eu quero ir para o museu. Aí eu vou na frente, porque a escada é perigosa, vocês viram lá a escada, porque se ele cair em cima de mim, que sou gordinho, eu protejo. Aí a gente vai lá, brinca um pouquinho, e aí um dia a gente estava falando, ele falou, vovô, eu quero dormir um pouquinho. Aí nós subimos, eu preparei o sofá lá para ele, e aí ele falou o seguinte, falou, vovô, eu vou dormir um pouquinho, e quando eu acordar, eu vou ter uma surpresa. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas para mim isso é de uma ingenuidade, é de uma pureza, e aquilo que é o mais específico da criança, essa pureza que vem ali. Por isso que a gente acredita na humanidade. No passado, quem era o pedagogo? O pedagogo era o escravo que levava a criança para o saber. Para mim, hoje, o pedagogo deve ser a criança que leva o adulto para aprender a ver, a olhar. A gente está olhando e não está enxergando. Lembra do Pequeno Príncipe? O essencial é invisível aos olhos. Todos nós temos uma criança interior. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. O problema é que muitas vezes a nossa criança interior está esquecida, está magoada, está judiada. Então nem sempre é fácil a gente lidar com a nossa criança interior. Mas se nós queremos, de fato, a alegria de viver, eu entendo que nós temos que reencontrar essa nossa criança interior. Em caso de dúvida, eu diria, siga a criança. O caminho que a criança nos aponta é sempre um caminho muito interessante. E essa coisa de prestar atenção na criança, levá-la a sério, respeitá-la, ouvi-la. Coisas tão simples que a gente pode fazer e realmente desse olhar da criança. E se você suportar isso, em caso de dúvida, siga a sua criança interior. Eu acho que esse, de fato, é o grande caminho. Se vocês me permitem, parafraseando o grande mestre, eu diria que quem não for como criança não entrará no reino da pedagogia. Muito obrigado.